Olá, tudo bom? Começando mais uma transmissão. Dessa vez está sendo gravada, mas eu vou colocar em público, né, para vocês poderem compartilhar se vocês quiserem o link dessa transmissão. Eu coloquei dessa vez gravado porque, gente, eu tô com uma aula pronta aqui que eu já dei para alguns alunos que me seguem. Para quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook chamada Dermatofácil, somente para veterinários, né? Só que não está somente, tá? Dermatofácil, tracinho para veterinários, para quem quiser me seguir lá também, que eu já tenho bastante vídeo lá, eu já tenho 2 anos essa página. E o meu intuito aqui é ajudar médicos veterinários clínicos gerais a atenderem melhor seus pacientes dermatopatas. É, eu sou dermatologista já há 20 anos, 21 anos, e costumo passar minhas experiências para quem cola comigo. Então, cola comigo que você vai aprender alguma coisinha, né? E se você tiver alguma coisa para me ensinar, coloca nos comentários que depois a gente discute também algum protocolo bacana, tá bom? Eu estou aqui para aprender com vocês também. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Deixa eu abrir aqui. Qual é o maior desafio na consulta dermatológica? Né? Isso daí, gente, todo mundo que é clínico geral deve ter na cabeça, né? Qual é o maior desafio? Chegar ao diagnóstico é um desafio? Eu acho que é um desafio. Explicar ao tutor e convencê-lo a fazer o tratamento? Também é um desafio. Terminar o tratamento da forma adequada? Com certeza. Então, quando a gente pensa numa consulta dermatológica, né? Eu tenho alguns alunos que já me falaram, nossa, eu ficava descabelada quando chegava alguém que era problema de pele e com aquela pasta cheia de receita. Eu particularmente amo, porque é aí que eu vou mostrar o meu trabalho. É aí que a pessoa vai me valorizar, porque eu tenho como tirar foto antes e depois e eu fico muito feliz desses antes e depois, gente. Como é legal. Inclusive, isso é uma dica também. Você que vai trabalhar com dermato, ou que você atenda algum caso interessante, bate foto, gente, vai acompanhando. É muito legal, é muito bacana você ter foto do antes e depois. Até para você saber que você está no caminho certo, né? Então vamos lá. Chegar ao diagnóstico. Como é que a gente chega no diagnóstico? A gente chega no diagnóstico com uma boa anamnese. Então, você precisa ter uma boa anamnese para você chegar ao diagnóstico. Então, não adianta fazer pergunta rápida, pergunta de chulé. Né? O que é pergunta de chulé? O que está acontecendo? E aí ele fala, você já coloca o cachorro na mesa e vai examinar. Não, não façam isso, né? Então vocês têm que ter em mente para perguntar tudo da vida do cachorro. Quando a pessoa chega no consultório, gente, lá, comigo eu faço assim, a pessoa chega no consultório para consulta dermato de primeira vez. Normalmente, os afobados, eles chegam e colocam o cachorro já na mesa. Eu falo assim, olha só, desce o cachorrinho, deixa ele passeando aqui embaixo, deixa ele se acostumando com o cheiro do consultório, com o cheiro do meu pé, deixa ele aqui, ó, bem à vontade, a gente vai conversar, eu vou olhar as receitas, depois a gente coloca ele na mesa para examinar, tudo bem? Aí a pessoa, tá, e vai, tira da mesa e bota no chão. E lá eu fico, meus 20 minutos, meus 30 minutos na anamnese, até eu olhar o cachorro. É claro que com a minha experiência, quando o cachorro chega, eu já bato o olho, já abro o leque. Eu já suspeito de um monte de coisa, né? E aí, dependendo do que eu vejo, ou no colo do tutor ou no chão, eu já vou partindo para aquela direção, né? Mas às vezes ele chega de roupinha, então você não sabe. E aí você tem que ver realmente o que o tutor vai te falar. Então deem atenção para o tutor. Quando tiver um tutor com o pai, com a mãe, com o filho ou a família, manda a família toda entrar, gente. Não manda entrar só uma pessoa com cachorro, não. Deixa o consultório lotado, é muito legal. Eles brigam. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eles brigam entre eles lá, né? Olha, fulano de tal, não, ele não come nada. Aí o outro, não, ele come sim. Não, eu dou isso aqui para ele. É uma confusão, mas aquilo é bom, gente. Quanto mais dados você tiver, melhor. E aí um vai dizer que tem tapete, o outro vai dizer que não tem tapete. Um vai dizer que usa desinfetante, o outro vai dizer que nunca comprou. Então isso acontece, né? Então quando isso acontecer, quando você for voltar na amnésia ou quando você faz aquele gatilho de vai e volta, né? Faz uma pergunta com diversos caminhos para você chegar no que você quer saber. Né? Então é muito legal quando chega mais de um tutor junto, ou todos da casa juntos. Eu adoro, porque a gente tem muito mais informação para a gente tirar deles. E a gente vai ter a verdade, né? Porque se um tiver mentindo, o outro dedura na hora. Sempre é assim. Então, gente, para chegar ao diagnóstico, uma boa anamnese.
Depois da boa anamnese, nós temos o quê? A segunda etapa, exames. Então, nessa anamnese, você já vai pegar o histórico daquele animal, você vai pegar todas as receitas que foram realizadas para aquele animal, se ele vomitou com aquilo, se ele não vomitou com aquilo, se ele passou bem, se ele passou mal, se alguma coisa lhe deu alergia, olha, isso aqui não resolveu nada. Então, ali, quanto mais dados você tiver, vai ser melhor. Né? Você vai ver também em relação ao tutor, se ele achou caro, se ele não achou caro, se bem que a maioria hoje a gente fala tudo é caro, né? A pessoa tendo dinheiro, não tendo dinheiro, fala que é caro. Mas você também vai sacar isso na anamnese. O tipo de tutor que você está lidando é aquele que vai fazer o tratamento tópico, é aquele que não vai fazer o tratamento tópico, vai falar mal de você e ainda vai para outro lugar. Então, tudo isso tem que pensar. Esse é um tutor de tratamento sistêmico e tópico? É isso que eu vou fazer para ganhar sucesso, para ter sucesso naquele tratamento. Esse tutor é dedicado, ele vai fazer o tratamento tópico e para esse caso vai dar certo, porque também temos que ver isso, casos crônicos, casos agudos. Casos crônicos não tem jeito, não tem como fugir do sistêmico. Casos agudos depende do tutor. Vamos ter bom senso, tá? E aí você vai ver os exames que ele já fez, se tem muito tempo, se não tem muito tempo. E é claro que você não vai encher o tutor já chega reclamando que já gastou horrores. Aí você vai lotar ele de exame, ou ele vai fugir, ou vai na primeira consulta e não volta para revisão, né? Então, isso também tem que ser filtrado. Então, não pede tudo de uma vez. Pede o básico, né? O básico. Se você sentir que ele não vai fazer, pede o que você precisa para dar diagnóstico e fala para ele que aquilo ali também é importante. Se ele não puder fazer agora, ele vai ter que fazer na revisão. Então, é flexibilidade, tá? Explicar ao tutor e convencê-lo a fazer. Você tem que ter firmeza no que você está diagnosticando. Você tem que ter segurança e você tem que ter inteligência, né? Você tem que ter psicologia, né? Como é que você vai explicar ao tutor? Sabendo que o cão tem, você vai explicar a patologia para o tutor. Mas você não vai dar aula para um veterinário, você está conversando com um tutor. Você tem que saber o grau de escolaridade do tutor, né? Se é um tutor com nível que vai entender os seus termos técnicos, use. Agora, se é um tutor mais carente, que você tem que falar que aquilo é uma bolinha e que ali dentro tem bactéria, tem pus, fala assim, né? Então você tem que ser sempre claro, sempre passar as coisas com muita clareza, né? E convencê-lo a fazer como? Você vai dizer que o animal precisa daquilo para ficar bem, né? Que se ele não fizer, ele não vai ficar bem. Então é tudo a forma com que você abraça o tutor, você acolhe o tutor. A gente não pode ser pedante, não pode ser arrogante. Um pode achar que sabe mais. Ah, aquilo ali tá me enchendo o saco. Não, gente. Vocês estão lidando com uma pessoa. Né? Uma pessoa que às vezes chega com problema, pegou engarrafamento para chegar no seu consultório, tá com problema em casa, tem pai ou mãe doente. Então, gente, as pessoas hoje em dia chegam estressadas no consultório. Se a gente não tiver disposto a escutá-las, né? Às vezes até dar conselhos fora da nossa vibe ali profissional, isso acontece. Então a gente tem que acolher o tutor para ele confiar na gente como profissional, né? Nós já somos bons profissionais, nós precisamos o quê? Convencer o tutor a fazer o tratamento. Então a gente tem que se envolver naquela história, se envolver naquela família, conversar com todos da família, brincar com aquela criança, explicar que ela não pode puxar o rabo do cachorro, que vai estressar o cachorro. Tudo isso a gente tem que pensar e, ó, falar, conversar e ficar de olho em tudo que está acontecendo naquele momento, para a gente poder ter o poder do convencimento, a brincar, né, e usar as estratégias possíveis para a gente fazer aquele animal melhorar também, tá? Terminar o tratamento da forma adequada. Isso você vai falar na revisão, porque na consulta você já tem tanta coisa para falar, você tem que dizer que o tutor para o tutor, né? Que o cão tem isso, que o cão tem aquilo, que aquilo não tem cura, que aquilo tem controle. É tanta coisa para você falar, então você não pode falar em términos de tratamento com ele. Na revisão você fala, porque na revisão ele tem que vir. E como é que ele vai vir na revisão? Você não vai passar o tratamento todo para aquele cão. Você vai passar o tratamento pela metade. E aí você já vai explicar, esse tratamento que eu estou passando aqui, você tem que voltar tal dia, isso aqui não vai curar ele, você tem que voltar para o acompanhamento. Senão você vai dar isso aqui, ele vai melhorar e volta no dia seguinte se você parar. Já assustei, você vai ter gasto um dinheiro à toa. E aí ele volta para revisão porque você falou e botou aquilo na cabeça dele. E é assim que a gente consegue seguir o tratamento até o final.
Quando ele voltar para a revisão, e aí você tem que explicar o tratamento da forma adequada, né? Então, e aí você vai dizer, olha, para essa bactéria morrer, ela precisa de tantos dias de medicação tópica, tantos dias de medicação sistêmica. A gente só fez tantos dias, faltam mais tantos dias. Então, você tem que ter um pouquinho de mais paciência para o animal ficar bem, ele ir embora bem, isso não ficar voltando. Tudo isso tem que amarrar e falar, né? Porque senão ele não entende. Ele acha que aquilo ali, você passou 15 dias, que o cachorro vai ficar bom e não precisa de mais nada. Não, isso tudo tem que ser explicado e muito bem explicado. E mesmo explicando, às vezes eles esquecem. Então, se for o caso, você escreve na receita a importância do retorno, a importância do acompanhamento e a importância do término do tratamento adequado, tá? Vamos ao segundo slide. Peraí. Por onde começar, gente? Como chegar ao diagnóstico? Eu coloquei essa flor, né? Que é justamente, você lembra daquele bem me quer, mal me quer, que a gente ia tirando as pétalazinhas? Então, essa flor é um crisântemo e o crisântemo tem essas pétalas. O nosso diagnóstico, gente, está aqui no miolo, no meiozinho dessa flor. Então, olha quanta coisa a gente tem que arrancar para chegar no meiozinho. Então, é muita coisa para chegar no diagnóstico, né? A nossa cabeça vira um crisântemo de ideias, um crisântemo de exames, de coisas que a gente tem que ler, que a gente tem que filtrar para poder chegar no meiozinho aqui dessa flor, né? Então, tudo isso que eu falei no slide anterior é exatamente isso, né? É o passo a passo para chegar ao diagnóstico. E quais exames pedir, né? Vamos pensar na clínica geral, vamos pensar no paciente ideal, vamos pensar no tutor ideal. O tutor ideal é aquele que faz tudo, tudo que a gente pede. O paciente ideal é aquele que colabora, que não morde teu dedo na consulta, que deixa você examinar o ouvido, deixa você abrir cavidade oral para olhar dente, para olhar tudo, se tem úlcera, né? Se tem tártaro, e você vai examinar o cachorro de cabeça para baixo, e o paciente ideal é esse, aquele que deixa, que é bonzinho, que dá pata para coletar sangue. É o paciente dos sonhos, né? E o tutor ideal é aquele que segue o que você fala e que acredita em você, né? Mas nem sempre a gente tem isso, né? Então é conciliar. Bom, pensando em clínica geral, você tem que sempre olhar o estado do paciente, se o estado do paciente está bom, se está ruim, né? Às vezes eu pego casos de pele, eu já falei isso várias vezes na página lá do Face. Pego casos de pele que lixa. Se trata de lixo, o cachorro fica bom, não precisa nem voltar para tratamento. Você faz o tratamento tópico, trata sistêmico de lixo, o cachorro fica bom. Então, tenha um 4DX dentro do consultório, né? Você ter um 4DX te ajuda bastante, porque você diagnostica lixo ali na hora, na plasma, entendeu? Digo a filariose. Então, você tem que pensar no estado geral. Você não pode já direto ali na pele. Ah, o cachorro está com uma feridinha aqui. Bota na mesa, olha a ferida, passa a receita. Próximo. Gente, que consulta é essa? Entendeu? Você não examinou o cachorro. Você só olhou o problema, ó, mandou embora, menos de 5 minutos. A gente tem que ter diferencial. E para ter o diferencial, não pode pular etapa. Então, vamos lá. Estado do paciente, bom ou ruim? Então, toda a parte clínica antes de olhar a pele. Hemograma e bioquímica. Vamos ver se você está lidando com um idoso, um cachorro que já teve pancreatite, um hepatopata, sei lá, um cardiopata, um renal. Você não pode negligenciar isso e ficar olhando a pele, né? Porque tem medicamentos, tem fármacos que você não vai poder usar, né? Então, tudo sem pensar, né? Você está comendo ração X, ração Y, né? Tudo faz parte, né? Sorologia, rifeliza. Para quê? Para leishmania. Hoje a leishmania, a gente, está em tudo quanto é caso. Tem uma aluna minha, semana passada, que ela mandou um WhatsApp para mim, o cachorro só estava mancando. Eu até falei com ela, você fez o 4DX, porque eu já peguei animal mancando, que era lixa. Ela falou que a sintomatologia dele era mancar. E ele veio para, acho que tratar, não sei o que foi, ele estava com uma feridinha nas costas, uma coisa boba. Mas ele estava mancando. E aí, se eu não me engano, acho que ela fez raio-x e não deu nada, ou deu. Eu acho que deu uma alteração lá no raio-x, mas aí ela foi pesquisando, né? Foi fazer teste 4DX, sorologia com Elise Riff, e o que deu? Lesh. Ela foi lá pesquisar o bicho, achou o bicho. E aí agora esse cachorro que chegou lá mancando,
vai tratar leixe, né? Então, o problema dele, até da pele, era tudo leixe. Então, não pode negligenciar a parte clínica e já olhar para a pele. A pele vai chegar, não fiquem ansiosos, né? Tudo tem seu momento, né? A ultrassonografia. Então, se é um cão idoso, você vai pular outra, você palpa testículo, vê que está com nódulo no corpo, cutâneo, você não vai pedir uma outra, um check-up? O cachorro chega lá com 7 anos, nunca fez um exame. É o que mais a gente vê. O cachorro chega idoso, nunca fez hemograma, né? Em áreas mais carentes, a pessoa nem sabe que precisa disso. Ou nunca falaram para ele. Então, você tem que pensar, se é uma cadela que não é castrada, será que ela não está com início de uma piometra? Com essa leucocitose, faz um hemograma leucócito lá em cima, de repente ela tem piometra e bagunçou tudo, caiu o pelo, bagunçou tudo, debilitou, né? Uma piometra fechada, que não tem ainda saindo nada, e aí você está comendo mosca. Então, ó, deem a volta, tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Exames dermatológicos. Você pulou o exame clínico, você vai para o exame dermatológico, né? Então, o básico, gente. Descartar sarna. Então, vamos para o famoso raspado cutâneo. Citologia, para saber o que você está lidando. Se é uma pústula. Essa pústula é o que? Estéril? Essa pústula tem bactéria? Né? O que é essa pústula? Né? Nem sempre pústula vai ter pus, tudo bem, mas nem sempre tem bactéria. Em caso de pênfigo, não tem bactéria. Tricograma. O tricograma eu faço, gente, quando a pessoa relata que tem uma queda de pelos intensiva. Ah, tá caindo muito pelo. Eu vou lá, faço um tricograma para ver o que está acontecendo. Cultura fúngica. Esse paciente tem histórico de ficar em ambiente fechado, se tem histórico de passear em grama, em terra, árvores, nessas áreas arborizadas, né? Eu peço cultura fúngica. Ou se tem lesões sugestivas de fungo, você vai lá, passa lâmpada de Wood. Se não tem lâmpada de Wood, você procura fungo, né, através da cultura, se você suspeitar disso. Cultura antibiograma, eu vou fazendo aquelas secreções fistulares, né, pododermatite fistular, ou regiões de cotovelo fistular. Então, ali você tem que isolar o agente etiológico, né, fazer uma cultura antibiograma. Às vezes o cachorro está tomando antibiótico 60 dias e não está melhorando. Veio de outro veterinário com 60 dias de cefalexina e nada. Faz cultura antibiograma. Pode ter resistência aí. E o teste alérgico? O teste alérgico a gente deixa para o final, né? Depois que já controlou a desbiose, que já fez tudo, se é um cão atópico, pode ter indicação de teste alérgico, sim, e eu faço, tá? E aí? Cada dermatopatia tem sua particularidade. Então, isso aí que vocês estão vendo, uma dermatite úmida aguda, não pode ser só isso, mas pode ser um monte de coisa. Se esse cachorro tiver com lixa, se esse cachorro tiver com leixe, aí chegou, botou na mesa, olha lá, botou na mesa. Você olha isso daí, vou passar um corticoide, vou passar um antibiótico, vai melhorar, mas você não pensou no sistêmico, você não pensou como é que ele tava, como é que esse cachorro tá. Então não chega já olhando o ferido e já pensando na receita, gente. Faz o básico. Vai olhar o cachorro, olha a cor da gengiva, olha se ele tem otite, vai olhar interdígito, tá bom? Não é porque tem uma lesão localizada, vocês já vão no foco. Não, não pulem etapas. Outro caso. Esse cão aqui, ó, é um cão que tinha hipotireoidismo. Foi tratado por fungo há muito tempo. Quase um ano tratando com cetoconazol. O cachorro não melhorava. O cachorro estava com hipotireoidismo. Mas foi uma boa anamnese. Eu descobri que a mãe dele tinha hipotireoidismo. Que a família dele tinha hipotireoidismo. Né? E sem contar que ele era muito letárgico, muito paradão. Então, tem outros sinais que me levaram a pedir o exame de tireoide para esse cão. Né? E ele ficou lindo depois, repilou, ficou a coisa mais linda. Então, cada caso é um caso. Ó, pododermatite com etiologia diferente. Né? Então, aqui você pode ter um caso de autoimune, você pode ter uma demodiciose, você pode ter uma dermatite atópica e tudo com pododermatite. Né? Aqui, ó, você já tem um quadro aqui, ó, já avançado, não só na podo, ó, já subindo. Então, cada caso é um caso. Esse aqui, ó, cada caso dos 4 são diferentes. Então, a gente não pode pular as etapas. E como explicar ao tutor e convencer ele a fazer o tratamento?
Como eu falei lá no início, no primeiro slide, postura e passar credibilidade. Explicar e desenhar, gente. Eu explico e desenho. Quem me conhece, quem já viu fazendo live, sabe que eu tenho um quadro atrás de mim que eu escrevo o tempo todo. Então, eu escrevo mesmo, eu desenho na receita. Porque além do quadro, ele vai esquecer do quadro quando ele for embora. Então, eu escrevo na receita. Eu desenho a epiderme na receita. Né? Eu explico aquela... Eu acho que eu já fiz uma transmissão aqui, né? Eu explico que um tem defeito de barreira e o outro não tem, quando é quadro atópico. Eu adoro. Né? Então, dá aula para eles, eles gostam. Né? Não acham chato, não, eles gostam. Então, explicar e desenhar faz muito sentido, tá? O tutor entendendo o que é, ele trata. Se ele não entende, ó, muita gente chega no consultório e fala assim, olha, eu passou por vários veterinários, ninguém sabe o que é. Será que ninguém sabia o que era? Ou será que ninguém explicou para ele que o cachorro tinha? Ou será que não explicou com paciência, né? Então, assim, se você explicar, né? Você der, no meu caso, eu dou laudo, né? Mas se você quiser, você pode botar na tua receita lá o que você acha que o cachorro tem. E aí, quando outra pessoa pegar a sua receita, ela vai saber que você tinha um parâmetro para aquilo, né? Isso também é importante. É explicar o tempo de tratamento para não ter problema futuro. Gente, não pode chegar para o tutor e falar assim, olha, ele vai ficar bom. Isso você pode falar para tranquilizar aquele tutor que chega chorando, né? Que chega nervoso. Fala, olha, ele vai melhorar. Aí depois, quando você chegar ao diagnóstico, você fala, olha, isso é uma doença, isso tem cura, se for uma escabiose. Isso não tem cura, se for um outro caso. Isso tem controle. Vocês têm que explicar qual é o prognóstico desse animal. Isso é muito importante, é diagnóstico e prognóstico, para saber o que ele está agora e o que ele vai ficar no futuro. Se ele vai ficar controlado, se ele vai precisar de teste, se ele não vai precisar. Então, é importante sempre ter clareza. Clareza ao falar, clareza ao explicar, para o tutor não sair e falar assim, não sei o que ele tem. Tá? Explicar possíveis recidivas, principalmente em atopia. O que mais a gente pega é recidiva. Então, possíveis recidivas podem acontecer manejo alimentar errado, controle parasitário deficiente, comeu churrasco do vizinho, foi para grama, se ele for alérgico à grama. Entendeu? Então, tem várias coisas que podem causar recidiva. Entrou um bebê novo na casa, né? O vizinho levou um filho lá atentado que pentelhou o cachorro no dia seguinte começou a se coçar. Então, várias coisas a gente tem que pensar que essa recidiva pode ter. Na maioria das vezes eles vêm em cima da gente, ó, voltou, não adiantou nada. Então tem que explicar que pode ter recidiva. Porque aí você vai falar assim, eu disse para você que poderia por causa disso, disso, disso. Vamos pensar nas possibilidades. Né? Quando às vezes você vai ver uma pulga. Ele esqueceu de dar um medicamento na hora certa, no dia certo. Entendeu? Pulou, estava sem dinheiro. Tudo isso tem que pensar. Né? E explicar possíveis recidivas tratando-se de quadro alérgico. Isso daí é óbvio, né? Porque a alergia não tem cura, tem controle. Explicar desde o início isso, botar isso na cabeça dele. E se tiver que fazer analogia com o ser humano, faça. Né? Tem alguém alérgico na família? Sempre tem. Sempre tem alguém alérgico na família. E ele vai falar, fulano é alérgico, eu sou alérgico, não sei quem é alérgico. E aí eles vão entender melhor. Né? Quando você passa para o ser humano e explica, eles entendem melhor a vida do cachorro. Tá? Dá uma folha com retornos. Isso também é importante. Eu tenho um cartãozinho de retorno que eu vou escrevendo ali as datas do retorno e vou dando ok. Né? Vocês não precisam fazer cartão, pode fazer na própria receita, mas faz com letra grande. Pega uma caneta vermelha, envolve, ele saber que é a data do retorno, porque se você marcou 7 de julho e ele voltar 20 de dezembro, não é mais retorno, é consulta. E olha quanto tempo ele ficou sem revisão, sem acompanhamento. Aí você tem todo o direito de falar o que quiser para ele. O que quiser não, tá, gente? Você tem todo o direito de cobrar, de falar que não foi feito da forma correta, que ele não seguiu o que foi prescrito, porque você fez, você anotou, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Como terminar o tratamento da forma adequada? Como ter certeza que ficou bom? Saber que bactéria, ou fungo, ou ácaro que você está lidando. Se você fez um bom diagnóstico, você vai saber a hora que você vai terminar esse tratamento, né?
Não adianta você parar o antibiótico, se for um antibiótico sistêmico, antes da hora, porque vai voltar tudo. Então, você tem aquele tempo para saber se é uma bactéria aguda, se é uma bactéria crônica, se tem mais de uma. Na citologia, já vai te direcionar em relação a isso. E aí você sabe qual é o melhor momento de você fazer a redução para a retirada da medicação. Eu nunca tiro de uma vez, eu reduzo para tirar, até para saber se o animal ficou bom mesmo. Saber se é bactéria ou fungo nos exames dermatológicos, ácaro nos exames dermatológicos. Se tem sistêmico associado, nos exames, na anamnese, no exame clínico, dermatológico, tudo isso. Pulsoterapia e retorno 2 meses depois. Muita gente não faz mais, mas eu ainda faço pulso, gente. Comigo funciona, sempre funcionou e eu costumo falar, time que está ganhando, eu não mexo. Então, para mim, funciona muito bem. Então, eu faço uma pulsozinha aí antes de parar o remédio. E dá super certo, e aí não volta e eu fico mais tranquila, tá? Essa é uma pug, Alice, e ela vinha com esse quadro, ó, de alopecia rarefeita, tá vendo? Em vários pontos de alopécia, na região do tronco, ó. E depois do tratamento. Agora você vê, quando você bate o olho nisso aqui, muita gente vai pensar que é micose, né? Alguns vão pensar que é foliculite. Isso aí é um quadro de demodiciose. Então, esse cão tinha sarna demodésica. Se a gente não chega para fazer o tratamento, você vê, ó, não tem hiperqueratose, ela só tem falha e a pele dela já era cinza. Então, assim, se não faz uma anamnese, né, para ver a idade, aquela coisa toda, se você não faz um raspado, come mosca, tá? E aqui é a Alice depois do tratamento. Ficou bonitinha, né? Deixa eu abrir aqui. Gente, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima transmissão. De vez em quando eu vou fazer assim, porque tem como eu mostrar foto, tem como eu explanar um pouquinho melhor. Então, de vez em quando eu faço umas apresentações de PowerPoint e boto para vocês aqui no canal. Tá bom? Um abraço para todos. Não sei que horas que vocês vão estar vendo aí, então não sei nem se eu falo boa noite, mas para mim agora é de noite, eu estou em casa. Uma boa noite para vocês e a próxima transmissão, espero que vocês me sigam, tá bom? Podem compartilhar com os amigos, chamar colegas veterinários para assistir. Quem quiser me acompanhar na página do Face, é Dermatofácil para Veterinários. Eu tenho um grupo também secreto, né? Eu fiz fechado, agora eu fiz secreto também para fazer algumas lives sobre tratamento. E também queria divulgar que eu faço mentoria. Então, de vez em quando eu abro umas turmas, mas fora isso, eu também faço mentoria individual para quem quiser meu apoio em casos dermatológicos e aprender dermato. Eu tenho mais de 12 aulas gravadas, de passo a passo, desde a anamnese até o diagnóstico e tratamento das coisas que eu faço, da minha experiência, e aí eu passo isso adiante através dessa mentoria. Então, quem tiver interesse também, fala comigo, tá bom? Deixa seu comentário se você gostou, se você curtiu, que para mim é importante esse feedback, para mim continuar fazendo vídeo. Se tiver alguma sugestão de tema, também pode colocar nos comentários, tá bom? E vamos lá. Boa noite para todos e até a próxima.